Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui no canal nós vamos falar sobre a apostasia na igreja. A palavra apostasia, ela vem do grego apóstasis, que significa ficar longe de. No caso da igreja aqui nós estamos falando mesmo do abandono da fé. O que nós vemos hoje na igreja? Nós vemos essa apostasia acontecer. Existe a apostasia externa, ou seja, aquela pessoa que era católico, que nasceu ali na igreja, que cresceu, que foi batizada, que fez os sacramentos, que fez a primeira comunhão, que fez a crisma, ou até que se casou, vivia os sacramentos, participava da missa e de repente abandonou a igreja, abandonou a fé católica, foi viver outros cultos, outras crenças que não a de nosso Deus, que não aquela expressa do nosso credo, né? Eu creio que a gente reza na missa, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna, né? Então essa é essa profissão de fé que nós fazemos na igreja. A pessoa abandonou, né? Então essa é a apostasia externa, né? E essa apostasia a gente vê não somente nos leigos, mas a gente vê também padres, até mesmo bispos, abandonando sua batina, abandonando o seu ministério, abandonando a sua fé, né? Infelizmente, tudo isso já foi previsto, né? Lá atrás. A gente pode então citar como exemplo aqui a carta de primeira carta a Timóteo, né? No capítulo 4, versículo 1 em diante, fala o seguinte: o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores que, marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou, para que sejam tomados com ação de graças pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Então, Timóteo, né, que era ali companheiro de Paulo nas missões, ele escreveu, né, Paulo escreveu, né, a Timóteo, né, essa previsão aqui da apostasia que ia acontecer no futuro. E nós já estamos vendo essa apostasia acontecer na igreja hoje. Irmãos, nós já estamos vivendo o fim dos tempos. Essa é a opinião minha, claro, né? A minha opinião, o que eu vou falar agora é a minha opinião pessoal. Irmãos, nós vamos ver e nós vamos passar pela grande tribulação prevista no Apocalipse. Nós já começamos a viver isso, né? Então que nós estejamos preparados, que nós não sejamos apóstatas, mas que nós possamos permanecer firmes em Jesus Cristo. Como diz bem a segunda carta de São Paulo a Timóteo, que fala o seguinte, no capítulo 2, no versículo 11 até o 13, fala o seguinte: eis uma verdade absolutamente certa, se morremos com ele viveremos, se soubermos perseverar, com ele reinaremos, se porém o renegarmos, ele nos renegará. Se formos fiéis, ele continua fiel e não pode desdizer-se. Quem que é ele? Ele é Jesus Cristo, né? Se morrermos com Jesus Cristo nós viveremos. E assim, pessoal, né? Jesus deixou claro aqui no Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 1, na parábola da videira: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto.
E no versículo 4 ele fala: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto se não permanecerdes em mim. Nós sabemos que Jesus é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Se nós não permanecermos na igreja, em Jesus Cristo, que é a videira, nós secaremos. Seremos um ramo seco. E o ramo seco não serve mais para nada a não ser produzir fogo. Não é verdade? Então essa é a nossa realidade hoje que nós já estamos vivendo. Cabe a nós orarmos e a gente perseverar na igreja. Viver os preceitos do Senhor. Se nós quisermos reinar, se a gente quiser viver. O único nosso objetivo nessa terra, assim, maior, o objetivo maior nosso aqui nessa terra é o quê? Alcançar o céu. Né? Como diz Santo Afonso de Ligório, né? O que importa é salvar a alma. Não é verdade? Então nós temos que ter essa consciência. O que importa é salvar a alma, irmão. E para salvar a nossa alma, a alma da nossa família, dos membros da nossa família, nós temos o quê? Que permanecer firmes na igreja. Nossa Senhora, ela apareceu numa aldeia rural, San Sebastián de Garabandal, na Espanha. Essa aldeia ela fica ao norte da Espanha, no município de Rio Nansa. Nossa Senhora apareceu para 4 jovens de 11 e 12 anos no ano de 1961. E lá, Nossa Senhora, entre as profecias que Nossa Senhora passou para essas crianças, as principais são o quê? Que vai ter o aviso, o milagre e o castigo, né? E o aviso é o quê? Nós teremos uma consciência, todo mundo, todas as pessoas que estiverem vivas, que estiverem na face da terra, terão essa oportunidade. É como se Deus permitisse ali, em alguns minutos, que cada pessoa tenha como uma consciência em Deus, como se ela tivesse sido julgada pelo próprio Deus. É como se fosse um julgamento particular. Cada um saberá onde está errando. Cada um saberá naquele momento, se ela morresse naquele momento, para onde que ela iria. Se ela ia para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Esse é o aviso, né? Mas Nossa Senhora falou que esse aviso acontecerá depois de uma grande tribulação que a igreja vai passar. E dentre o que Nossa Senhora disse para essas crianças, está um possível cisma da igreja. Que a igreja sofrerá muito, será perseguida e que passará por esse possível cisma antes desse aviso. Porque segundo os videntes, as crenças, o aviso virá no momento pior dessa tribulação que vai acontecer. E Nossa Senhora deu em Garabandal a dica de que deu algumas dicas, né? Como saberemos quando isso vai acontecer? Primeiro acontecerá um sínodo da igreja, que eu acredito que seja esse sínodo aí que já aconteceu, da Amazônia. Depois desse sínodo acontecerá uma viagem do Papa à Rússia. Nenhum Papa jamais visitou a Rússia. E Nossa Senhora falou que quando o Papa visitar a Rússia, e ele voltar da Rússia, então começará ali esse período mais terrível da tribulação, da perseguição à igreja. E depois disso, Deus vai intervir. Jesus vai intervir e vai mandar então esse aviso, e depois do aviso o milagre. E aí, se a humanidade não se converter, virá o grande castigo para a humanidade. Então, o que nós pensamos hoje? Que nós já estamos vivendo essa grande apostasia da igreja. Nós estamos percebendo isso. Como diz o Papa Paulo VI, nós já estamos percebendo que a fumaça de Satanás já entrou dentro da igreja. Nós sabemos disso. Infelizmente.
O que nós estamos vendo é um abandono da fé, é uma apostasia prevista por Nossa Senhora, prevista pelo Evangelho, né? Pelo Novo Testamento. Mas nós não devemos assustar, nós devemos estar firmes, perseverantes na igreja, porque o que Nossa Senhora diz que vai acontecer uma grande confusão, mas que nós, firmes na fé, com a graça do Espírito Santo que será derramada ainda mais fortemente sobre nós, nós poderemos discernir o que é bom, permanecer firme na igreja, permanecer firme no corpo que é Jesus Cristo. E é essa fé, né, que vai nos salvar. A fé que salva, meus irmãos, não é aquela fé que você fala assim, olha, eu sei que Moisés existiu, eu sei que Pedro Álvares Cabral existiu, eu sei que Jesus Cristo existiu. Essa fé de saber que Jesus existiu, essa fé não salva ninguém. A fé que salva é aquela que eu sei que Jesus existiu, que Ele é o Senhor e que eu dependo dEle. Eu creio, eu confio e eu dependo de Jesus. A fé que me leva a morrer por Jesus Cristo se for preciso, né? Porque a grande tribulação está aí e nós não podemos negar Jesus Cristo. Se for preciso dar a vida por Jesus e pela igreja, nós vamos dar. É essa fé que salva, né? É essa fé que tem que estar no nosso coração. Que Deus nos ajude, né? Para que a gente seja sempre perseverante até o fim. Tá bom? Então é isso que eu gostaria de passar para vocês. Um assunto delicado sobre a apostasia na igreja, que já está acontecendo. Já está acontecendo. E que nós, né? Como eu disse, a minha opinião pessoal, nós vamos passar por essa grande tribulação. E com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver o triunfo do coração imaculado de Maria e do Sagrado Coração de Jesus. Amém? Nós estamos aqui no canal, né? Se você ainda não é inscrito no canal, vou pedir para você aí deixar o seu like, se inscrever no canal se você quiser, compartilhar esse vídeo para que as outras pessoas também acompanhem esse conteúdo. Tá bom? Muito obrigado. Estamos juntos.